Vou me repetir aqui em dizer que esse é um momento da mais absoluta gravidade e que todos precisamos ter em conta o que está em jogo e o que está em risco. O que está em jogo é a nossa Constituição. O que está em risco é a nossa democracia. E esse Congresso Nacional, como poder que tem a maior responsabilidade na promoção e na preservação dessa democracia, não pode ficar calado. A luta política é legítima. A disputa de ideias, de concepções, também é uma disputa legítima. Porém, dentro da regra do jogo. A regra do jogo é o que a Constituição prevê, é o que as leis do país prevêem. E, como tal, elas precisam ser respeitadas, mesmo no momento do jogo mais bruto que se possa fazer. Ninguém desconhece que há 2 anos e 3 meses nesse país, a oposição, associada com segmentos importantes da mídia e integrantes, não poderes, integrantes de poderes e instituições de fiscalização, trabalham diuturnamente para derrubar um governo legitimamente eleito. E não há limites para os caminhos em busca dessa derrubada. Ontem, eu acho que foi o clímax, quando um juiz de primeira instância, extrapolando a todas as suas prerrogativas, dá divulgação a grampos ilegais, dá divulgação a conversas que ele teria por obrigação que simplesmente encaminhar ao Supremo Tribunal Federal. E vejam, senhores e senhoras, a cronologia dos fatos. Por volta do meio-dia, ele manda suspender o grampo que estava sendo utilizado contra o presidente Lula. Comunica à Polícia Federal, inclusive. À 1h30 da tarde, a Polícia Federal registra uma conversa entre o presidente Lula e a presidente Dilma. Às 3 horas, a Polícia Federal manda para o juiz Moro essas conversas para que sejam encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. E no caso da presidente da República, o que preconiza a lei é que elas fossem, inclusive, deletadas. E esse juiz manda para os meios de comunicação, especificamente para uma empresa de comunicação, com o claro objetivo de provocar uma convulsão social no Brasil. Uma atitude ilegal, absolutamente ilegal, de quem não aceita o jogo democrático, de quem não respeita a Constituição. E é por isso que nós entendemos que é preciso que os órgãos de controle tomem uma posição clara sobre o que aconteceu. É balela o que diz a oposição aqui, de que o presidente Lula estaria procurando se esconder sob o foro especial para não ser processado ou para escapar do que quer que seja. Ora, o Supremo Tribunal Federal é o mesmo Tribunal Federal que julgou a ação 470, a chamada ação do mensalão, que condenou e mandou para a prisão várias pessoas e vários integrantes da oposição aqui vibraram, elogiaram o Supremo Tribunal Federal e agora põe em dúvida a lisura do Supremo, a idoneidade dos seus integrantes para julgar, processar quem quer que seja. Na verdade, o que a oposição não quer é que o governo tenha rumo. Na verdade, o que a oposição não quer é que o ex-presidente Lula, do alto da sua experiência, da sua capacidade de diálogo, da sua competência, da sua visão política,
possa ajudar o governo Dilma a enfrentar a situação de crise que nós estamos vivendo hoje. Permite uma parte, senador Humberto. Mais ainda, senador, eu estou no tempo de líder, mas com a deferência do presidente, eu... Senhor presidente. Que decide. Nós dá uma parte a ela e a ele, sem problema. Eu agradeço. Só espero que Vossa Excelência seja... Muito breve. Eu dou a parte, se ele quiser. E eu fui, talvez tenha sido o segundo ou terceiro senador a chegar aqui, estou pedindo a parte desde essa época. E Você deu, inclusive, espaço, eu compreendo. Vossa Excelência não, parece que não olha para a direita. O líder vai certamente... Para a sua esquerda, melhor dizendo. Obrigada, senador Humberto. Eu estava escutando aqui o pronunciamento de Vossa Excelência e queria fazer duas colocações. A primeira é que eu fico muito preocupada. Essa casa, o Senado da República, é quem faz a aprovação dos nomes para o Supremo Tribunal Federal. Nós fazemos aqui a sabatina, a aprovação, e encaminhamos para a Presidenta da República fazer a nomeação. E são sabatinas longas, a gente conhece muito bem os ministros que vão ser empossados no Supremo. E fico preocupada quando a gente vê manifestação de senador aqui, achando que um juízo singular, um juízo de sessão, tem mais competência e mais capacidade para fazer um julgamento em nosso país. Eu acho que nós temos que registrar isso aqui. Nós estamos falando das instituições brasileiras. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição, e uma instituição que passa por essa casa a sua nomeação, a nomeação dos seus ministros. A segunda coisa, eu quero dizer, como paranaense e curitibana, que a minha república é a República Federativa do Brasil. Ninguém está acima das instituições que nós temos, do Supremo, do Congresso Nacional e, sobretudo, da Constituição Federal. Não há ser, por mais inteligente que seja, mais bem disposto que seja, que possa conduzir uma decisão apenas pelos seus valores. Por isso nós temos as leis, por isso nós temos a Constituição. Então, queria me somar às palavras de Vossa Excelência. Essa casa tem o dever de guardar, de cuidar, de ser guardiã da Constituição Federal. Incorporo a parte de Vossa Excelência e prossigo no meu pronunciamento, dizendo claramente aquilo que Vossa Excelência disse agora. Estão aqui a colocar sob suspeição a idoneidade do Supremo Tribunal Federal. Como também querem que as leis e a Constituição sejam rasgados. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, atende a todos os pré-requisitos para exercer qualquer função pública nesse país, goza integralmente dos seus direitos políticos, não tem nenhuma condenação por qualquer tipo de atividade criminal, não responde a nenhum processo formal. Portanto, nós entendemos claramente que o que há é o que eu disse. Permite uma parte, senador Humberto. Primeiro darei ao senador Flecha Ribeiro. É o receio de que o governo possa criar as condições para dar continuidade ao seu trabalho. É o receio de que nós consigamos sair dessa crise patrocinada por amplos segmentos da oposição, dos meios de comunicação e setores dentro do Estado brasileiro. Mas eu peço que seja breve apenas, porque estou sendo respeitoso com o tempo. Gostaria que os apartes fossem também, cedo a parte ao senador Flecha Ribeiro. Senador Humberto Costa, líder do governo no Senado Federal, quero primeiro agradecer a gentileza de Vossa Excelência de me conceder o aparte. Eu tentarei ser breve. Primeiro porque eu quero me solidarizar com o senador Zé Perrella, que não pude fazê-lo, né, com ele, com a sua família, e ele disse uma coisa verdadeira: graças a Deus eu fui grampeado, porque pelos grampos eu pude provar a minha inocência. Então, quem não teme de ser grampeado, não tem por que se preocupar que se o grampo foi feito assim ou não. Agora, senador Humberto Costa, quem está fazendo luta de classe, e sempre fez, no Brasil, não fomos nós, não. Foi o ex-presidente Lula,
que sempre quis dividir o Brasil entre nós e eles. Ainda agora, ele é uma declaração, tem a gravação aqui, que ele falando lá no apartamento, deixa eles virem, deixa os coxinhas virem, porque se vierem para cá vão levar porrada. Palavras do presidente. E esse termo que eu é chulo para dizer aqui, mas ele é muito, eu diria, muito claro em relação aos outros que estão nas gravações que ele usou, inclusive se referindo ao presidente do Congresso Nacional. Agora, senadora Gleisi, quem disse que o Supremo Tribunal Federal estava acovardado, quem disse que o STJ estava acovardado, quem disse que o Legislativo estava acovardado, foi o ex-presidente Lula. Foi ele que quer colocar os poderes de forma a julgar como ele quer. Como que está claro a forma como ele está fazendo com que a justiça fique colocada de uma forma que seja favorável a ele, vai ser favorável ao Brasil. Aí eu quero dizer, senador Humberto Costa, eu já termino. Humberto Costa, foi falado aqui, a senadora Vanessa falou sobre a questão. Foi dito ontem, o presidente Dilma disse que mandou a nomeação do ex-presidente para ministro já assinada, que ela foi só assinada pelo Lula. Hoje, na cerimônia, o ex-presidente Lula assinou de novo. Qual é a verdade? Aquela que ela disse ontem que estava assinada, ou hoje que ele assinou? A eleição, que Vossa Excelência disse que foi ganha democraticamente, Vossa Excelência sabe que não foi. Foi ganha com mentira à população, faltando com a verdade à população. Já concluo. E o senador Paulo Rocha fez uma referência aqui que as ajudas das empresas ao PSDB eram lícitas, ao PT eram ilícitas. Quem disse que foi desvio da Petrobras, os recursos da campanha do PT, foram os proprietários das empresas. Foram eles que disseram, nós fizemos doações lícitas, mas fizemos transferência de recursos da Petrobras para a campanha do PT. E eu quero aproveitar, porque nem todo brasileiro... Vossa Excelência, então me dê uma parte. Eu vou dar uma parte a Vossa Excelência. Já dou uma parte. Eu quero usar aqui a TV Senado, porque nem todos os brasileiros podem comprar a Folha de São Paulo. Basta olharem a foto da presidente Dilma. Vejam a expressão dela. Que o Brasil inteiro veja a expressão. A expressão dela já diz. Presidente, eu quis ser gentil, cedendo uma parte quando eu não podia fazer. E Sua Excelência está abusando dessa condição. Eu vou respeitar Vossa Excelência, está na tribuna, depois farei uso para poder repor a verdade para os brasileiros. Está na rua, eles estão na rua aí. Agora, quem está sendo pago para ir palmear lá na frente do Palácio, tem um camarote VIP. Pode entrar e pode ter o espaço. Os brasileiros não, tem que ficar fora, mas não vão sair das ruas não, presidente, não vão sair das ruas, senador. Senhor presidente, eu acho que o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um momento de seriedade. Não devemos tratar essas coisas de forma jocosa, com chacotas. Eu acho que nós temos que discutir as coisas aqui do ponto de vista da seriedade, e é isso que eu estou tentando colocar aqui. O que aconteceu ontem não é um atentado ao presidente Lula ou à pessoa física da presidenta Dilma. Foi um atentado à democracia, um atentado à Constituição, de alguém que deliberadamente quer incendiar o Brasil. Quer incendiar o Brasil, e outros mais que querem fazê-lo. Portanto, acho que devemos ter absoluto cuidado no trato dessas questões, para que demos a essas questões a seriedade que elas exigem. Eu ouço e peço que seja breve o Serei sucinto, senador Humberto Costa, apenas para reparar, se possível, uma afirmação de Vossa Excelência.
de que estaríamos nós, da oposição, desrespeitando o Supremo Tribunal Federal. De forma alguma. Não é esse o propósito. A nossa posição repercutiu, inclusive, na palavra de alguns ministros. Ouvi, por exemplo, Gilmar Mendes, se não me falha a memória, Marco Aurélio, se manifestando também com estranheza sobre essa nomeação do ex-presidente e dizendo que a questão do foro tem que ser debatida no Supremo. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros, não recebem como ofensa esse questionamento que fazemos sobre uma estratégia da esperteza política que tem por objetivo, sim, explícito, é visível, a obtenção do foro privilegiado. Portanto, longe de nós desrespeitar o Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, defendê-lo como uma instituição onde estão fincados alicerces fundamentais do Estado de Direito Democrático. Senador Cristóvão. Eu garanto que a minha é rápida, senador. Senador, eu não vou rebater nenhum dos argumentos sobre o papel das oposições, tudo isso, nesse movimento. Mas eu queria perguntar, porque se a gente quiser encontrar um caminho, tem que ter uma resposta para isso. Senador Humberto, onde o PT, os partidos da base e o governo erraram nesses últimos meses que levaram o país a ser incendiado tão facilmente por juízes, assumindo que eles estão incendiando, como o senhor disse. Onde erraram? Excelência, eu não falei de juízes, eu falei de um juiz. Muito bem. Então, de um juiz. Onde erraram que jogaram gasolina? Senador, eu entendo que no Brasil o que vem acontecendo há exatamente 2 anos e 3 meses é uma tentativa bem articulada, envolvendo grandes meios de comunicação. É verdade, a oposição não é um partido hoje. O partido hoje é um segmento dos meios de comunicação que fazem campanha aberta pela derrubada do governo da presidenta Dilma. Talvez tenhamos errado em não dar o enfrentamento político necessário ao que a oposição, ao que esses segmentos e ao que outros fizeram na busca de enfraquecer, de esvaziar o governo e de impedir que o Brasil fosse governado. Erramos na administração em vários momentos, mas isso não dá a ninguém o direito de querer derrubar um governo democraticamente eleito. Não dá o direito a ninguém de desrespeitar a Constituição, de desrespeitar instituições, como aconteceu ontem nesse país. Se querem mudar o sistema político, vamos discutir a proposta que o presidente Renan queria colocar em prática, o debate sobre parlamentarismo, ou semipresidencialismo, ou o que quer que seja, mas querer, contra a regra do jogo, destituir um presidente da República é o maior de todos os erros. Mas eu ouço rapidamente o senador Lindbergh. Senador Humberto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, senador Cristóvão, senador Randolfo, que estão aqui à frente. Eu queria chamar a atenção do que eu acho que é um embrião do estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Não é a primeira vez. Conduziram coercitivamente o presidente Lula sem ter intimado. Ele só podia ter tido condição coercitiva se ele tivesse sido intimado e se negado a depor. Nós estamos tendo vazamentos seletivos a toda hora. Nós estamos tendo prisões preventivas que viram instrumentos de tortura para as pessoas delatarem. E está cheio de ladrões, delatores soltos, porque é muito fácil. Quando se delata alguém do PT, a pessoa é solta. O que aconteceu no dia de ontem, a gente tem que primeiro entender o seguinte. Primeiro, a questão política. O presidente foi nomeado ministro da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro tirou o sigilo para criar um fato político, para convulsionar o país. E isso aconteceu. Nós estamos parecendo a Venezuela hoje aqui no Brasil. O que está acontecendo? E mais grave, ele criou esse fato político passando por cima da lei. Primeiro, uma conversa da presidenta da República tinha que ir para o STF. Ele não podia ter vazado. Segundo, senador Humberto Costa, está aqui, a UOL ontem trouxe uma matéria muito interessante, dizendo que
Sérgio Moro, às 11h13, ele determinou o fim das interceptações telefônicas. Sabe que horas foi a gravação do presidente Lula com a presidenta Dilma? Às 13 horas. Então, senador Cristóvão, se a gente vai deixando isso andar, aceitando esse tipo de coisa, eu chamo a atenção da gravidade para o nosso Estado Democrático de Direito. E encerro falando o seguinte: eu acho que o PSDB tem aqui uma responsabilidade, porque não se demarcar o campo com grupos fascistas, que existiam desde o começo, grupos que pediam intervenção militar, e o PSDB de mãos dadas com esse pessoal. Sabe o que está acontecendo, senador Cristóvão? Perderam o controle. Na última manifestação de São Paulo, 16% dos manifestantes diziam que votariam no Bolsonaro. Hoje, quem está chamando para as ruas, centralmente, são grupos de extrema-direita. É claro que tem aderência de uma parcela grande da população. Eu chamo a atenção e encerro, em especial esse cerco no Palácio Planalto, que eles estão tramando desde a semana passada. A inspiração, senador Cristóvão, acredite, é Mussolini. Eles estão desde a semana passada dizendo que nós vamos caminhar para cercar o Palácio do Planalto. Então, nós estamos enfrentando algo novo no país. Esses grupos que têm na Europa muita força, que não tinham espaço aqui no Brasil, estão ganhando espaço a partir desse momento de fragilidade da nossa democracia. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero ressaltar a importância do que Vossa Excelência traz. Na semana passada foram sedes da UNE, do PT, do PCdoB, pichadas e invadidas. Ontem, em Curitiba, a sede da CUT e a sede do PT. Violência em alta escala. Isso é a típica prática do fascismo. Exatamente o que disse Vossa Excelência aqui durante meses, à frente do Congresso Nacional, militantes de extrema-direita a pedir golpe militar, e só a muito custo tivemos decisão do Congresso de retirá-los dali. Aclamado nas manifestações de Brasília, o porta-voz da mais extrema-direita desse país, Jair Bolsonaro. Não são os senhores que estão conduzindo esse movimento, não. Não é o PSDB. Portanto, eu acho que nós temos que ter a responsabilidade sobre a gravidade desse momento que nós estamos vivendo. E é por isso que eu estou chamando a atenção de que o Congresso não pode ficar de joelhos. Disse bem Paulo Rocha. Várias vezes houve interferência externa aqui no Congresso Nacional e nós accedemos, abrindo mão das prerrogativas democráticas dessa casa. Agora é a presidência da República grampeada. Eu me lembro, senador Eunício, eu fui o relator do processo de cassação do senador Demóstenes Torres. Todo o processo baseou-se fundamentalmente na mentira, porque as comprovações de interceptações telefônicas em que fortuitamente ele foi encontrado não puderam em nenhum momento sequer serem usadas por mim. Todas foram lacradas pela Polícia Federal e mandadas para o Supremo Tribunal Federal. Como pode um juiz de primeira instância determinar gravações e uma gravação da Presidenta da República não somente se realiza, como também ele dá a público? Portanto, está em jogo aqui, como eu disse, é a democracia. E nós vamos lutar por essa democracia como lutamos no tempo da ditadura. Talvez alguns gostem ou achem que é bom conviver com um regime autoritário. Nós não. Nós vamos enfrentar. Quero, inclusive, convocar todos os nossos companheiros, companheiras, militantes, para que amanhã, em todo o Brasil, possamos ir às ruas, dar uma resposta pacífica, tranquila, sem aceitar provocações, mas também para mostrar que não pensem que vão passar um trator sobre nós. Nós lutamos por esse projeto porque sabemos que é o melhor para o Brasil e vamos lutar por esse projeto até o final.
E amanhã, sem dúvida, é fundamental que todos nós estejamos juntos nas manifestações em todo o país. Por último, senhor presidente, para concluir a minha fala, eu não pude e não quis apartear o senador Perrella, mas é com muito prazer que eu digo aqui que o felicito, o saúdo. Uma das coisas que mais me deixa feliz é ver alguém que foi acusado injustamente, depois ter condição de mostrar a sua inocência, a sua honestidade e a sua lisura. Faço isso até com muito prazer, porque já fui vítima disso e consegui mostrar uma armação política feita contra mim. E tenho certeza absoluta que muitos de nós aqui, que estamos acusados aí por gente sem absoluta credibilidade ou ética, vamos mostrar também a nossa inocência aqui. Muito obrigado.